Quem foi aquele homem cuja memória atravessou séculos e continua viva até hoje? Quem foi o líder espiritual que, diante da violência de um império poderoso, não temeu a morte, mas preferiu manter-se fiel à sua fé? Quem foi o pastor que se tornou símbolo de esperança para uma cidade inteira e cuja história ainda provoca mistério e admiração no mundo moderno? A cada ano, multidões se reúnem em Nápoles, na Itália, para testemunhar um fenômeno inexplicável. Uma relíquia guardada com cuidado, o sangue seco de um mártir, volta a se liquefazer diante dos olhos do povo, como se a própria fé ganhasse forma visível. Esse acontecimento, repetido ao longo dos séculos, continua a desafiar a ciência e a encher os corações de esperança. A figura por trás de todo esse mistério, cujo nome ecoa não apenas na devoção popular, mas também na história da Igreja, é São Januário. São Januário nasceu no final do século III, em uma época marcada por grandes desafios para os cristãos. O Império Romano ainda exercia enorme poder, e embora houvesse períodos de relativa tolerância, perseguições contra os seguidores de Cristo surgiam de tempos em tempos, muitas vezes com violência brutal. Nesse cenário, a fé era vivida não como tradição social, mas como um compromisso arriscado que poderia custar a própria vida. A tradição aponta que Januário nasceu em Benevento, uma cidade da Campânia, região sul da Itália. Pouco se sabe de forma documentada sobre sua infância, mas é possível imaginar que tenha crescido em um ambiente romano típico, marcado por contrastes, a grandeza das construções, a disciplina da vida urbana e, ao mesmo tempo, a dureza das leis imperiais. Desde cedo, porém, teria entrado em contato com o cristianismo, religião ainda vista como subversiva, mas que se espalhava silenciosamente pelas cidades e povoados. É importante recordar que esse período coincidiu com uma das fases mais sombrias do Império em relação aos cristãos: o reinado de Diocleciano, conhecido por ter organizado perseguições de enorme alcance. Nesse contexto, a formação religiosa de Januário não foi apenas uma questão de aprendizado espiritual, mas também uma escolha de coragem e resistência. O menino que cresceu em Benevento não poderia imaginar que um dia se tornaria bispo e mártir, deixando uma marca eterna na fé cristã. À medida que crescia, Januário foi se destacando por sua piedade e dedicação à vida cristã. Em uma época em que muitos temiam declarar sua fé, ele mostrava firmeza em viver os ensinamentos do Evangelho. Esse testemunho inspirava outros jovens e adultos a seguir o mesmo caminho. Não demorou para que fosse reconhecido como alguém com profunda vocação religiosa. Ainda jovem, foi ordenado sacerdote e, posteriormente, recebeu o chamado para o episcopado. Tornou-se bispo de Benevento, cargo de enorme responsabilidade. Naquele tempo, um bispo não era apenas administrador ou pregador, mas verdadeiro guia espiritual e defensor da comunidade cristã diante das ameaças externas. Januário assumiu esse papel com firmeza, cuidando dos pobres, instruindo os fiéis e fortalecendo-os para suportar as dificuldades. O fato de ter se tornado bispo revela também o prestígio que já possuía entre os cristãos de sua região. Era considerado um homem de oração, caridade e coragem. Sua voz transmitia confiança, sua presença era um consolo e sua vida um exemplo. Januário compreendeu que sua missão não era apenas governar, mas dar testemunho total de fidelidade a Cristo, mesmo que isso significasse enfrentar perseguições que já se aproximavam. Durante seu episcopado, São Januário destacou-se pelo cuidado pastoral e pela proximidade com o povo. Ele visitava comunidades, pregava com clareza e buscava viver o Evangelho em gestos concretos. A caridade era a marca de sua atuação. Não media esforços para ajudar os necessitados, distribuir alimento, acolher órfãos e fortalecer os mais frágeis. Assim,
Tornou-se figura amada e respeitada, não apenas pelos cristãos, mas até mesmo por muitos não cristãos. Sua liderança foi fundamental para consolidar a fé em Benevento e na região da Campânia. A igreja ainda era pequena em números, mas crescia em convicção. Januário ajudava a organizar comunidades, instruir catecúmenos e ordenar novos sacerdotes, garantindo que a chama da fé não se apagasse. Era, de fato, um verdadeiro pastor, que conhecia suas ovelhas e se deixava guiar pelo amor a Cristo. Além disso, a tradição atribui-lhe milagres em vida. Um dos mais célebres foi o ato de proteger cristãos perseguidos por meio da oração e da intercessão. Seu nome foi associado a sinais de esperança e coragem em meio à dor. O bispo não se limitava às palavras. Seu testemunho concreto, unido a gestos de compaixão, marcou profundamente sua comunidade, preparando o terreno para a devoção que floresceria após sua morte. Ser cristão no século IV não era tarefa fácil, muito menos ser bispo. Januário enfrentou pressões, ameaças e o desafio constante de proteger seu rebanho diante da perseguição. O Império via o cristianismo como ameaça à unidade política e religiosa, já que os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos e o próprio imperador. Esse ato de fidelidade a Cristo era considerado crime contra o Estado. O bispo de Benevento não fugiu dessa realidade. Pelo contrário, permaneceu firme, exortando os fiéis a não cederem ao medo. Sua coragem era sustentada pela oração, pela confiança em Deus e pelo desejo de ser fiel até o fim. Virtudes como humildade, fortaleza e esperança tornaram-se marcas de sua vida. Ele ensinava que a verdadeira vitória não estava na força do império, mas na fidelidade a Cristo, mesmo diante da morte. Essa postura não o poupou de perseguições diretas. São Januário foi denunciado às autoridades e acusado de praticar o cristianismo, uma religião proibida. Preso juntamente com alguns de seus companheiros, enfrentou julgamentos e pressões para renegar sua fé. No entanto, mostrou-se inabalável. A sua firmeza diante das ameaças inspirava não apenas seus irmãos de fé, mas até mesmo alguns de seus algozes, que viam nele uma força incomum. A prisão de São Januário ocorreu durante uma das fases mais duras da perseguição de Diocleciano, por volta do ano 305. Ele foi levado a julgamento junto de outros cristãos, entre os quais diáconos e fiéis que o acompanhavam. O grupo foi acusado de desafiar a autoridade imperial ao recusar-se a sacrificar aos deuses pagãos. Para o império, esse ato era subversão. Para os cristãos, era fidelidade inegociável. Januário não se deixou intimidar. Mesmo diante das ameaças, manteve-se sereno e fiel. As narrativas hagiográficas contam que foi submetido a diversas torturas, mas em todas permaneceu firme. A sentença final foi a decapitação, pena comum para líderes cristãos considerados perigosos. Assim, entregou a vida como mártir, tornando-se testemunha máxima de sua fé em Cristo. A morte de São Januário não foi apenas o fim de sua vida terrena, mas o início de uma devoção que se espalharia por séculos. O sangue derramado naquele dia se tornaria simbolicamente semente de fé para toda a região. Sua coragem diante da morte inspirou gerações e transformou seu nome em sinônimo de fidelidade inquebrantável. Após sua morte, os cristãos recolheram suas relíquias, preservando-as com grande devoção. Entre elas estava um frasco contendo seu sangue, que se tornaria um dos maiores símbolos de sua santidade. Com o tempo, relatos extraordinários começaram a surgir. Em determinadas ocasiões, o sangue seco do santo voltava a liquefazer-se, fenômeno inexplicável até hoje. Esse milagre atraiu multidões e reforçou ainda mais a devoção popular. Com o avanço do cristianismo no Império Romano, especialmente após o Édito de Milão em 313, a memória de São Januário ganhou ainda mais força.
Sua figura passou a ser venerada como protetor da região de Nápoles, cidade que até hoje o tem como padroeiro. Igrejas foram dedicadas em sua honra e sua festa, celebrada em 19 de setembro, tornou-se um dos eventos religiosos mais importantes da Itália. A devoção a São Januário não se limita ao passado. Até hoje, milhares de pessoas se reúnem para acompanhar o fenômeno da liquefação de seu sangue, considerado sinal de proteção e bênção. Quando o milagre ocorre, os fiéis sentem alegria e esperança. Quando não acontece, muitos veem nisso um chamado à oração e conversão. Assim, a presença espiritual de São Januário continua viva, atravessando gerações. A história de São Januário não é apenas uma lembrança distante de um mártir da antiguidade. Sua vida carrega mensagens profundas que dialogam com os desafios do presente. Ele ensina que a fé não deve ser vivida apenas em tempos de tranquilidade, mas, sobretudo, em momentos de prova. Sua coragem diante da perseguição mostra que a fidelidade a valores espirituais pode ser mais forte do que qualquer poder humano. Em um mundo marcado por crises, medos e incertezas, o exemplo de São Januário convida à esperança. Assim como seu sangue se liquefaz diante do povo, sinal visível de algo maior, também a fé pode ganhar forma concreta em nossas vidas. Ele recorda que a confiança em Deus é capaz de transformar dores em força e perseguições em testemunhos luminosos. Hoje, São Januário fala ao coração de cada pessoa que enfrenta dificuldades, inseguranças ou perseguições, não necessariamente físicas, mas emocionais e espirituais. Ele mostra que é possível manter-se firme, mesmo quando tudo parece ruir. Sua vida e seu legado continuam a ecoar, lembrando-nos que a verdadeira vitória está em permanecer fiéis àquilo que acreditamos, custe o que custar. A vida de São Januário é uma narrativa de coragem, fé e esperança que atravessou séculos e permanece viva até hoje. De um jovem que cresceu em meio a perseguições, ele se tornou bispo, guia espiritual e finalmente mártir. Sua morte não apagou sua memória. Pelo contrário, transformou-o em farol para gerações. Os milagres associados ao seu nome continuam a desafiar a razão e a alimentar a fé do povo. Ao recordar sua história, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas. Será que também estamos dispostos a viver com fidelidade os valores que professamos? Será que encontramos na fé a força para enfrentar as adversidades de nosso tempo? O exemplo de São Januário mostra que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na coragem de permanecer firmes diante de qualquer tempestade. Assim, que a vida e o testemunho de São Januário nos inspirem a caminhar com confiança, a manter viva a chama da fé e a transformar o mundo ao nosso redor com gestos concretos de amor, coragem e esperança. Sua mensagem permanece atual. Ser fiel até o fim, confiando que Deus nunca abandona aqueles que o buscam. Se a história de São Januário tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.